Olá, boa noite, meus queridos amigos. É um prazer incomensurável, através deste vídeo, trazermos para vocês dois temas da nossa Constituição Federal de 38. O primeiro é traduzido do artigo 14 sobre direitos políticos e o artigo 17 sobre partidos políticos. Quase que não saiu 17 da minha boca, mas tudo bem, bora lá. A primeiro momento, vamos falar de direitos políticos que estão nos artigos 14, 15 e 16. Mas antes, vamos saber o conceito de direitos políticos. Pedro Leza entende que estes são instrumentos para o exercício da soberania popular e que por meio do qual o povo exerce a coisa pública direta ou indiretamente. Entendido o conceito de direito político, vamos agora direto ao ponto, vamos entender o artigo 14. O artigo 14 ele dispõe que o povo exerce sua vontade por meio do sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, sem distinção nenhuma, seja ela de cor, de raça ou gênero. Olha eu não. Que legal. Uma observação, ladies and gentlemen, senhoras e senhores. O sufrágio ele é diferente de voto. O sufrágio é o direito de votar e ser votado, enquanto o voto é a forma de como se exerce o sufrágio. Então, continuando, conforme o caput do artigo 14, o povo exerce a vontade mediante plebiscito, que é o povo dar opinião antes da medida ser aprovada. E o referendo, que é o povo dar opinião depois de aprovada a medida. E a iniciativa popular, que é o povo tem direito a elaborar projetos de lei desde que assinado por 1% do eleitorado nacional. O parágrafo 1º trata-se a respeito do alistamento eleitoral, que é você tirar o seu título e votar. Eles vão ser obrigatórios para os maiores de 18, sendo opcionais para quem for maior de 16 e menor de 18 e para os analfabetos e maiores de 60 anos. No parágrafo 2, nós temos dizendo que não pode ser eleitor o estrangeiro e conscritos, ou seja, aquele que está incorporado às Forças Armadas durante o período militar. A Andresa não escreve tão rápido quanto eu falo. Valeu, Andresa! Parágrafo 3. Só pode se eleger aquele que tiver nacionalidade brasileira. A pessoa que nasceu no Brasil ou a pessoa que foi, o estrangeiro que foi naturalizado aqui no Brasil. Quem tiver pleno exercício dos seus direitos políticos, ou seja, a pessoa não pode se eleger se ela tiver seus direitos políticos suspensos. Óbvio, Dilma, PS, I love you. Quem tiver alistamento eleitoral e quem tiver um domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, você tem um vínculo com a sua cidade que você quer se eleger. Por exemplo, se você quer ser vereador em Caxias, no mínimo você deve trabalhar na cidade, ou seja, tem uma química, uma física. Ok, por último, a idade mínima para você se eleger para determinados cargos. 35 para presidente e senador. 30 para você ser governador e vice-governador. 21 para você ser deputado federal, estadual, prefeito e vice-prefeito. E 18 anos para você precisa ter 18 anos no mínimo para você ser vereador. Então, temos aí o telefone constitucional, que é 3530 2118, macete para vocês, galera. No quarto parágrafo, nós temos analfabetos e aqueles que não se alistaram, eles não podem se eleger, denominado pela doutrina de inelegibilidade absoluta. O quinto parágrafo dispõe acerca do presidente, governador e prefeito. Estes só poderão ser reeleitos uma única vez no período de subsequência. Isso é conhecido pela doutrina como inelegibilidade relativa funcional.
O parágrafo 6 dispõe que se o presidente, governador e o prefeito eles quiserem concorrer a outro cargo, eles vão ter que renunciar aos seus cargos 6 meses antes do pleito. O que é pleito, Lívia? Disputa da eleição. Olha aí, conhecimento extra. Olha o cachorro da sabedoria de novo aí, galera. O parágrafo 7, vou explicar ele da maneira mais simples. A doutrina denomina de inelegibilidade relativa reflexa, pois a esposa, o sogro, o cunhado, o filho, o pai, os parentes por adoção não poderão se eleger no território do titular do cargo, salvo se já tiver mandato. Observação, essa regra só vale para chefes do Poder Executivo. Assim são inelegíveis no território do município se prefeito, no do estado se governador e no Brasil se presidente. O parágrafo 8 ele dispõe sobre a elegibilidade dos militares. O militar alistável é aquele militar que não está prestando serviço. O militar que tiver menos de 10 anos, ele deve se afastar do seu cargo para se alistar. E aquele que tiver mais de 10 anos será agregado e se afastará temporariamente. Caso seja eleito, ele fique inativo como militar. O parágrafo 9 é bem mais simples. Se trata sobre a lei complementar que estabelecerá outros casos de inelegibilidade e casos de cessação. A gente tem como exemplo a lei da ficha limpa. Vamos finalmente para o parágrafo 10 desse artigo. A gente está quase no final, eu sei, ele é enorme. O parágrafo 10 diz assim, que a ação de impugnação do mandato eletivo ela deverá ser proposta dentro de 15 dias, depois da diplomação perante a Justiça Eleitoral. E, obviamente, tem que ter provas. Chegamos finalmente, galera, ao parágrafo 11. O que tem no parágrafo 11, Lívia? Parágrafo 11 diz que a ação tramitará em segredo de justiça se não houver fundamentação jurídica quando o cara não tem prova. Se age de má fé. Fim, acabou esse artigo. Bora pro próximo, que não é o fim do vídeo. Finalmente mudamos de artigo e vamos para o artigo 14. Poxa, errei de novo, artigo 15. Fiquei tanto tempo no 14 que eu errei até o artigo. O que diz o artigo 15? O artigo 15 diz que veda a cassação dos direitos políticos e atribui condições para suspensões destes. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, e a recusa de cumprir uma obrigação a todos imposta, e também a prestação alternativa. E por último, improbidade administrativa. Vamos para o artigo 16 finalmente para fechar os direitos políticos aqui. O artigo 16 ele aborda o princípio da anualidade eleitoral. Quase que não sai a anualidade da minha boca. Se eu tenho uma lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor no dia da publicação. Porém, ela só vai regular a eleição que ocorre depois de passado um ano de sua vigência. Acabou aqui. Mas não acabou o vídeo, ainda não. Chegamos ao artigo 17 da Constituição, aos partidos políticos, capítulo 5, partidos políticos. No artigo 17, diz que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, não podendo ir contra a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. E tem que ser nacional, não pode receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro e deve prestar contas à Justiça Eleitoral. E deve funcionar de acordo com a lei, lógico. Bem, estamos chegando ao fim aqui do nosso estudo e nós vamos terminar falando dos parágrafos que tem no artigo 17, é claro, vamos terminar aqui, não é? No parágrafo 1, ele diz que os partidos políticos eles possuem autonomia para definir sua estrutura interna, a organização, funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e os regimes de sua coligação eleitoral, sem obrigatoriedade. No parágrafo 2, nós tivemos que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma de lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 3. Os partidos políticos têm direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. E parágrafo 4. Por último, para encerrar, podem comemorar ou não sei ou não, depende, né? É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. E é só isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido totalmente didático para vocês. Foi pra mim, aprendi caraca, só pra falar pra vocês, pra ensinar pra vocês aqui. E obrigada a todo mundo do grupo, que ajudou muito. E valeu, falou! Até a próxima! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto.